presidente Lula pedindo satisfação acerca da elaboração daquele decreto, é isso? Olha, pela minha experiência, eu elaborei essa petição em pouco tempo. Só que eu fiquei 48 horas sem dormir, me questionando meus botões e o meu Pai Celestial, se valeria a pena eu tornar isso público, eu ajuizar, né, eu distribuir aquela ação. E por que esse meu temor? Eu pensei em Celso Daniel, eu pensei em Toninho do PT e casos outros assemelhados. Mas, ao cabo de 48 horas, eu, eu me interessei em oferecer a minha cota de colaboração para a Pátria Amada Brasil. Então, eu distribuí a primeira ação e eu a enderecei ao STF, que eu tinha dúvida se era ele o competente, porque a competência originária, que a gente sabe que existe, ela não seria no próprio STF, mas sim na Justiça Federal, né? E foi distribuída ao ministro Luiz Roberto Barroso, e ele, de plano, numa decisão bem fundamentada, ele extinguiu aquela minha primeira ação. Eu tinha realmente, não dúvida, mas uma quase certeza que isso ia acontecer. Mas o que isso trouxe de vantagem? Naquele interregno de tempo da distribuição a ele despachar, e teve um outro senão, a esposa dele faleceu naquele período. Então, isso atrasou. No espaço que atrasou o conhecimento da minha ação, vários fatos aconteceram. Um deles foi, não sei se foi coincidência ou do que adveio isso, mas o réu, que é o presidente, baixou outro decreto impondo sigilo nas imagens das câmeras do Planalto. O que Ora, como dificulta a isso? investigação por parte de entes independentes, né? Interrompe até, né? Como é que pode? E eu, na minha petição inicial, eu mencionei que os documentos que eram essas filmagens e os informes que eu formulei, 15 quesitos mais ou menos para ele, eu inclusive indago em qual ID, né? Em qual máquina foi digitado ou digitalizado aquele decreto, quem foi o autor daquela digitalização, em qual máquina foi impresso e que fosse entregue à disposição do juízo uma e outra, para ser submetido à perícia, para a gente ver que data foi, que horário foi. Por quê? Está muito nebuloso, está muito confuso, tanto que ele já baixou esse decreto, dia, hora e local em que foi elaborado aquele decreto, porque ele foi lido lá em Araraquara, ou aqui, né? Aqui está mais perto do que Uhum. Brasília. E ele tirou do bolso aqui. Foi passado para ele via Intelsat, isso é um termo muito antigo, eu sou desse tempo, né? Foi passado por e-mail, por WhatsApp, ou ele já levou aquilo impresso. É realmente estranho E o senhor recebeu todos alguma esses. resposta para esses pedidos? O senhor, então, ajuizou uma segunda ação, depois daquela negada pelo ministro Barroso no STF, o senhor ajuizou uma segunda ação, junto à Eu justiça repeti a competente, que é a primeira, Justiça Federal, né? Cristina, eu repeti a primeira distribuindo corretamente onde o próprio Barroso insinuou. Ele não disse, o Uhum, competente é Justiça Federal, primeiro grau. Mas, uhum. obviamente, eu já sabia, distribuí lá. eh, Foi a segunda vara, foi distribuída a segunda vara, e Em Brasília. em Brasília, vara da Justiça Federal em Brasília. E quando foi a semana passada, eu distribuí uma segunda, essa sim, uma segunda ação própria contra a União. Porque existem entes da União que não têm personalidade jurídica própria. Então, embora distribuído contra a União, eu estou alvejando quatro entes da União, que é o STF, é a ABIN. Por quê? É outro fato muito interessante. Toda a imprensa noticiou que na véspera, ou seja, no dia 7, a ABIN avisou o presidente e 48 órgãos mais que Ministério haveria da aquilo lá. Justiça, exato. E o que aconteceu? As polícias foram retiradas, inclusive a Palaciana, que nós sabemos, parece que são 500 homens que se revezam 24 horas. Não fica um dia sem aquela polícia. E naquele dia estava sem.
Uai, seu app de vídeos curtos.